Jesus Cristo Salvador, destruiu o mal e a morte. Fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios, e ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs na fé, hoje lembramos São Judas 28, celebramos São Tomás de Aquino, um grande santo e doutor da Igreja. Estes homens se tornaram santos e doutores porque ouviram bem a palavra de Deus, os seus ensinamentos, e rezavam aquilo que ouviam, porque não basta só ouvir, não basta só estudar, é necessário ouvir, estudar e rezar o que escuta. Aqui está a ação do Espírito Santo de Deus. É quando nós ouvimos a palavra de Deus e deixamos que ela trabalhe no nosso coração. Muito bem. O que a palavra de Deus quer nos ensinar hoje? Primeiramente, no Evangelho, relata o fato de que Jesus é acusado de estar possuído pelo espírito de Beelzebu, do espírito do inimigo, de Satanás, qual seja o nome que a gente dê a ele. E aí Jesus faz o questionamento. Bom, se eu falo contra ele, se eu prego algo que é diferente daquilo que ele pratica, como eu posso estar falando em nome de Beelzebu? E Jesus fica um pouco irritado com isso, por causa da capacidade do ser humano de não fazer essas leituras. E às vezes, movidos muito pelo egoísmo, pela opinião pessoal, ficam cegos à verdade. Por isso ele é muito claro naquilo que ele explica. Se Satanás é dividido, se o seu exército é dividido, se o seu poder é dividido, então ele já está derrotado. Porque se eu falo em nome dele, mas falo contra aquilo que ele faz e pratica, então ele já está derrotado. Um exército dividido, ele é fraco. Uma família dividida, ela é fraca. Por isso que a primeira leitura na carta aos Hebreus inicia falando o quê? Que Cristo era o moderador e de que ele entrou neste mundo não por meio de um santuário, mas por meio de nós. Nós somos esse templo vivo de Deus. Eu carrego, você carrega o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando você foi batizado, você recebeu o Espírito Santo e foi ungido pela presença dele, que permanece em você. Você traz consigo, quando você recebe a Eucaristia, o Cristo dentro de você.
Por isso que quando nós recebemos a comunhão, eu não preciso estar preocupado com o sacrário, porque eu me torno um sacrário. Eu carrego Cristo no meu peito, no meu coração, na minha vida. Então é por este meio que Jesus entrou neste mundo, não por mãos humanas, nem por meio de santuário. Por isso ele é o mediador. O que significa isso, ser o mediador? Quer dizer, alguém que se coloca no meio. São Judas tornou-se um mediador pela graça de Deus. O que é um mediador? Alguém que se coloca entre o homem e Deus, que articula aquilo que nós necessitamos. Quando a gente pede a intercessão de um santo, o que nós estamos pedindo? Ó São Judas, eu conheço a sua santidade, eu conheço o quanto você foi fiel a Deus, você morreu defendendo o nome de Jesus Cristo, pede a Deus que me conceda essa graça. Eu sei que você tem poder para alcançar isso pela sua fidelidade ao Senhor. O mediador, Jesus Cristo é esse mediador junto do Pai. Pai, foi por eles que eu morri, foi por eles que eu fui ao mundo. O Senhor me deu e disse que eu não perderia nenhum deles. Tenha misericórdia, tenha compaixão. Por isso o Evangelho vai dizer o quê? Que não existe pecado sobre a face da terra que não tenha perdão. Todo pecado pode ser perdoado, mas ele abre um parênteses, menos aquele contra o Espírito Santo. Ele fala que até a blasfêmia tem perdão, mas quanto o Espírito não tem perdão e é condenação eterna. Muitos têm dúvidas sobre essa passagem bíblica. Padre, mas então o que significa pecar contra o Espírito Santo? Duas coisas. Primeiro, se Jesus Cristo é Deus e eu o acuso de ser o Beelzebul, de estar falando em nome do Beelzebul, eu estou dizendo que o Espírito que o instruiu, que o iluminou, é o demônio. Então eu estou acusando a Deus de ser o demônio. Isso é extremamente ofensivo a Deus. Mas o segundo ponto importante é qual? O pecado contra o Espírito Santo. Muitas pessoas caem nessa tentação porque o inimigo ele é ardiloso, de correr o risco de pensar, o meu pecado é tão grande, a minha ofensa é tão grande, o que eu fiz é um mal tão grande, que eu não sou digno de ser perdoado. Por isso ele não consegue fazer uma experiência do sacramento da reconciliação, e muito menos buscá-la, porque ele acha que ele não é digno de ser perdoado, e não se sente perdoado. Isso é um pecado contra o Espírito Santo, achar que Deus não pode te perdoar, achar que o teu pecado é maior do que a misericórdia de Deus. Contra este pecado não tem perdão, porque eu nego a Deus a possibilidade de exercer misericórdia sobre a minha vida. E Deus é misericórdia porque Deus é amor. Então não existe limite para o perdão de Deus, só para aqueles que não aceitam. E não se assustem, tem pessoas que acreditam nisso, que o pecado delas é tão grande que não é capaz de Deus poder perdoá-la. Exemplo típico disso e claríssimo, Judas Iscariotes. Não Judas Tadeu, o Iscariotes. Por que Judas Iscariotes se matou? Porque ele se deu conta do que ele tinha feito, se sentiu tão culpado, que falou, eu não sou digno de perdão, eu não sou digno de ser amado, eu não sou digno de uma segunda chance por Deus, então eu vou tirar a minha vida. Ele colocou-se no papel de juiz, julgador e condenador. Ele não deu a mínima possibilidade a Deus de exercer sobre ele misericórdia. E muitos vivem isso. Quantos carregam culpa na sua vida porque não conseguem se sentir perdoados? E aí entra-se um inimigo, porque este é o papel dele, ser divisor. O termo Satanás, diabo, vem de diabolos, que em latim significa divisão, separação. Então qual que é o papel do diabo? Separar-nos do amor de Deus, pelo pecado, pelo sentimento de culpa. Ele coloca, quantos de nós às vezes não vivemos essa experiência, Padre, eu me confesso, mas eu saio com aquele sentimento de culpa, tem hora que eu tenho dúvida, será que eu fui perdoado dessa falha mesmo? Pode saber que isso é arma do diabo, que coloca essa dúvida no seu coração. Que isso? Você acha que Deus pode perdoar isso? Olha o que você fez, é muito grave.
Você acha que Deus vai te perdoar isso? Então Ele coloca no nosso coração essa dúvida. E aí a gente começa a sentir dúvida. Se eu sinto dúvida no perdão, eu não posso experimentar o perdão. Percebe? O segredo do perdão está justamente de fazer essa experiência sincera de que Deus é maior do que tudo. Não existe nada acima de Deus. Por isso Ele é misericordioso, porque Ele pode fazer. E também espera de nós esse papel. Se Deus é misericordioso, se Deus é o mediador, então Ele coloca-se no meio de nós para mediar junto de Deus a nossa reconciliação, a nossa boa relação, a nossa salvação. Ele espera de cada um de nós, que somos templo do Espírito Santo, sermos também mediadores. Então é papel nosso, na nossa vida, sermos esses mediadores, de estar dentro da família, não para criar divisão, não para criar separação. E muitas vezes nós somos meio diabinho. A gente vê uma situação familiar, em vez da gente se colocar no meio para achar, para mediar, para moderar, a gente se coloca, mas ele não podia ter feito isso mesmo, ele errou, ele foi injusto com você. A gente reforça o sentimento negativo, a gente reforça a divisão e a separação. Não é para isso que Deus nos criou. Deus nos criou justamente para sermos como Ele, porque se eu sou um cristão, eu sou um novo Cristo, e se Cristo é mediador, eu também devo ser mediador. Nas relações profissionais também nós devemos ser assim. Muitas vezes no ambiente de trabalho, o que a gente faz? A gente cria divisão. Não, ele é assim mesmo, ele é fofoqueiro, ele é isso. Calma, antes de destruir, faça uma boa mediação, converse, tente achar um bom termo, tente recuperar as pessoas. Muita gente está perdida neste mundo porque as pessoas não querem recuperá-las. Não querem recuperá-las. Nós estamos vendo agora essa situação de Brumadinho. Imagina se o corpo de bombeiro, a polícia, o exército fala assim, a tragédia foi tão grande, não tem jeito, não vai ter salvação para ninguém, vamos desistir. Não, enquanto há esperança, eles buscam um sobrevivente. Isso é mediação. Nós também devemos assim, enquanto há esperança, nós devemos tentar recuperar o outro, não excluí-lo, não abandoná-lo, não rejeitá-lo. Claro que se a pessoa não quer ser ajudada, aí é outra história. Aí a própria palavra nos ensina. Se você entra numa casa, se apresenta, a paz esteja convosco, e aquela pessoa rejeita a paz, o que ele ensina? Saia, bata as sandálias para não carregar nem as poeiras e vá embora. Mas antes de chegar a isso, tente, lute para recuperar. Então faça isso dentro da sua casa, na sua família. Seja um mediador, não um criador de divisão. Seja um homem que transmite paz, equilíbrio, serenidade, não divisão, não separação, não competição. Isso é instrumento do diabo. Você vê que ele é tão inteligente, tão capacitado, que ele fez? Ele colocou os homens contra o próprio Cristo. Ele está falando em nome de Beelzebu. E aí os homens acusaram Jesus e não pararam para pensar, pera lá, se ele está falando em nome do Beelzebu, por que ele está ensinando e pregando coisas que não é do Beelzebu? Paz, reconciliação, perdão, amor, isso não é do inimigo. O inimigo vem para destruir, separar. Então o que ele está falando não é em nome do Beelzebu, mas eles acreditaram nisso. A inspiração. Por isso que as pessoas também é preciso entender um pouco a dimensão do pecado. O que é o pecado? Pecado é consentimento. Me veio um pensamento ruim na cabeça, mas eu não consenti, então não pequei. Eu consenti, me veio uma tentação, ninguém está vendo aqui, deixa eu pegar esse dinheiro aqui porque ninguém está vendo. Que tentação, mas eu não quero, esse dinheiro não é meu, não me pertence, é de outra pessoa, vai fazer falta? Pequei? Não, porque eu não consenti. Mas se eu fui lá e peguei o dinheiro, aí eu pequei, porque eu consenti o pecado. Eu olhei uma pessoa na rua, eu desejei ela, mas na hora me veio, não, peraí, eu sou casado, eu tenho esposa, eu tenho marido. Eu não consenti o pensamento, eu cortei na hora o pensamento e falei, Senhor, isso não é meu, isso não me pertence. Você pecou? Não, porque você não consentiu o pecado. O pecado existe onde há consentimento. Agora, se eu consenti, se eu alimentei, aí eu pequei. Por isso que o inimigo ele é diabólico. Ele vai criando divisão.
na família, nas amizades, nas relações, na relação com Deus. Tudo que Ele pode fazer para separar, Ele faz. Pelo pecado, pela dúvida, pela incredulidade, pela falta de confiança, tirando esperança. Tudo isso são instrumentos diabólicos. Porque quem perde a esperança tem vontade de viver? Não mais. Quem não se sente amado, vai sentir vontade de amar? Também não. Quem não se sente perdoado, vai querer perdoar? Não. Percebe como é que ele vai entrando na nossa vida? Por isso que nós precisamos sempre buscar o socorro de Deus na palavra, na Eucaristia, na vida dos santos. Assim nós seremos bons cristãos e seremos também ótimos mediadores, porque Deus habita em mim, Deus habita em você. Então sejamos promotores da paz, da reconciliação, do amor e da união. Seremos homens e mulheres felizes e de fato faremos a Igreja de Cristo ser o que ela de fato é. Veio para trazer o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.